Acompanhe-nos enquanto revelamos os momentos finais do sobrevivencialista Chris McCandless, revelando o trágico e misterioso incidente que ocorreu nas regiões selvagens do Alasca e respondendo às perguntas que cercam sua morte prematura. Em abril de 1992, Christopher McCandless, jovem, se aventurou na natureza selvagem do Alasca, ao norte do Monte McKinley, atraído pela natureza selvagem e pelo desafio extremo de testar seus próprios limites. Quase 4 meses depois, caçadores acharam seus restos em decomposição no ônibus abandonado que ele usava como abrigo. As enigmáticas anotações recuperadas do diário retratavam um cenário desesperador. Após meses sobrevivendo da terra, ele percebeu que estava ficando muito fraco por motivos desconhecidos, até não conseguir mais ficar de pé. Extremamente fraco, culpa da semente de batata. Muito esforço só para ficar de pé. Morrendo de fome. Grande perigo, ele escreveu. Após definhar, morreu sozinho no ônibus abandonado, aos 24 anos. O que motivou esse jovem idealista a se aventurar sozinho na natureza selvagem do Alasca? O que ocorreu em seus momentos finais? Por que sua história ainda fascina pessoas no mundo todo hoje? Para entender, é preciso voltar ao início de sua busca fatal. Christopher McCandless cresceu nos abastados subúrbios de Washington, D.C. Mas depois, enquanto estudava História e Antropologia na universidade, ele ficou cada vez mais desiludido com o materialismo e o conformismo da sociedade moderna. Após se formar em 1990, o aventureiro de 24 anos doou suas economias de $24 mil à caridade, abandonou o carro e partiu em peregrinação pelo oeste americano, adotando o apelido Alexander Supertramp. Decidi que vou viver essa vida por um bom tempo. A liberdade e a beleza simples disso são boas demais para deixar passar, ele escreveu a um amigo. Seu destino final? O isolamento puro da natureza selvagem do Alasca. Lá, ele buscou uma fuga total da civilização, para experimentar a vida em estado bruto, sem mediações, na natureza. McCandless conhecia os riscos, mas os suportava de bom grado como privações necessárias para alcançar a redenção. Ele via a sobrevivência solitária com os recursos da terra como um rito de passagem, uma chance de se livrar das convenções triviais e renascer. Krakauer relata que ele criou uma nova vida para viver experiências autênticas e intensas, proporcionadas pela natureza. Por 2 anos, McCandless vagou, abraçando uma liberdade radical. Pegando carona e pulando em trens de carga, ele buscou se exilar da sociedade convencional, vivendo à margem por suas próprias regras. Em 1992, ele caminhou até o coração do Parque Nacional de Denali. Nas áreas selvagens do parque, havia um veículo abandonado chamado ônibus mágico. Esse ônibus International Harvester dos anos 1940 fazia parte de um projeto de desenvolvimento décadas antes e foi usado para transportar trabalhadores que construíam uma estrada na natureza selvagem do Alasca. Quando o projeto foi suspenso nos anos 1960, os veículos foram simplesmente deixados para trás. Relíquias enferrujadas espalhadas pela estrada em grande parte abandonada. Mais de 30 anos depois, o ônibus que ficou conhecido como Ônibus Mágico 142 estava sozinho no mato, com as janelas quebradas por pedras e balas. Esse ônibus estava a cerca de 20 milhas pela estrada de terra desativada, apodrecendo na trilha Stampede, ao lado do rio Teclanica. Mesmo deteriorado, o ônibus servia de abrigo naquele ambiente hostil. Virou refúgio para caçadores, armadilheiros e coletores de cogumelos que o encontraram ao longo dos anos. Em abril de 1992, tornou-se a casa de Chris McCandless, de 24 anos, no mato do Alasca. Buscando iluminação na vida solitária na natureza, ele sobreviveu meses usando o ônibus como base improvisada, chamando-o de ônibus mágico em seu diário. Após anos vagando pelo oeste americano, o autodenominado Alexander Supertramp idealizou um verão no mato, sobrevivendo sozinho de animais como esquilos e porcos-espinhos. Ele estudou plantas e frutas comestíveis locais, planejando colher da taiga para se sustentar. Um entusiasta da vida ao ar livre, McCandless sentia-se pronto para o isolamento e as condições adversas. Ele não atenderia mais por Chris McCandless, escreveu Jon Krakauer em Na Natureza Selvagem. Agora ele era Alexander Supertramp, mestre do seu próprio destino. Os 2 primeiros meses superaram as expectativas, já que a primavera na Cordilheira do Alasca trouxe uma fartura de recursos silvestres. McCandless colheu groselhas, cogumelos e frutos de roseira. Pequenos pássaros e esquilos forneciam carne. Ele até abateu um alce, acumulando centenas de libras de carne que estragariam sem refrigeração. A vida no ônibus mágico era idílica.
São as experiências, as memórias, o grande triunfo e a alegria de viver plenamente que trazem o verdadeiro significado, escreveu ele em seu diário. Mas em julho, as circunstâncias começaram a se voltar contra McCandless. Primeiro, ele viu o início da trilha de volta interditado pelo furioso rio Teclanica, cheio de água do degelo e perigoso demais para cruzar. Nenhum mapa o preparou para esse revés. Na mesma época, seus estoques de comida baixaram, pois a caça ficou mais escassa. É difícil caçar, ele observou. A carne estragou. Sua coleta de urtigas o deixou picado e com fome. Mais desesperado, McCandless começou a coletar sementes de batata selvagem em 14 de julho. Agora sabemos que essas sementes tinham neurotoxinas que causaram paralisia gradual, extremamente fraco, culpa da semente de batata. Muita dificuldade só para ficar de pé, ele logo escreveu. Alerta e saudável ao entrar na mata em abril. Em agosto, autoridades ambientais que vistoriavam o ônibus o encontraram emaciado e indefeso, mal conseguindo rastejar. Em seus últimos dias, McCandless já não conseguia mais caçar, pescar ou coletar. Mesmo assim, a salvação estava a apenas alguns quilômetros dali, mas o turbulento rio Teclanica bloqueava sua fuga. O rio que isolou McCandless geralmente era raso e atravessável ali, mas o derretimento tardio da neve, em 1992, fez o Teclanica ficar bem mais alto e rápido que o normal, quando McCandless precisava cruzar em julho. Ele continuou perigoso até agosto, prendendo McCandless sozinho na selva, enquanto ele ficava fraco de fome e envenenamento. Pouco rio abaixo, havia um bondinho suspenso por cabo, usado pelo Serviço Nacional de Parques para monitorar as condições. Se McCandless soubesse que deveria ir lá, talvez atravessasse o rio pelo cabo e seguisse pela estrada até a segurança, antes que fosse tarde demais. Mas sem um livro-guia, ele não tinha conhecimento do cabo, a apenas 8 quilômetros dali. Uma tábua de salvação que poderia ter permitido que ele sobrevivesse à sua odisseia no Alasca. A ignorância desse único detalhe crucial custou-lhe a vida. A história trágica de McCandless ficou famosa pelo livro de Jon Krakauer, lançado em 1996. Na Natureza Selvagem, depois adaptado para filme em 2007, a causa exata de seu declínio chocante seguiu misteriosa e foi debatida por mais de 20 anos. Novas evidências apontam de forma conclusiva que sua morte foi causada por envenenamento por sementes tóxicas, que o impediram de caçar ou buscar alimento nas últimas semanas. Quando examinaram os restos esqueléticos de McCandless, ele pesava só 30 quilos, tendo perdido mais de 32 desde sua última foto conhecida. Com os equipamentos de coleta ainda guardados sem uso no ônibus, a fome parecia a culpada óbvia. Krakauer sugeriu que as sementes de batata selvagem que McCandless citou como causa de sua morte tinham uma neurotoxina desconhecida. Segundo o guia de plantas universitário de McCandless, havia um alerta claro para não confundir a venenosa ervilha doce selvagem com a batata selvagem, Edioticerra alpinum, considerada inofensiva. Testes iniciais para toxinas nas sementes foram inconclusivos, mas o investigador amador Ronald Hamilton recentemente associou o enfraquecimento de McCandless ao latirismo, uma condição de paralisia causada por ODAP, uma neurotoxina, às vezes encontrada em leguminosas. Ele teorizou que McCandless foi ficando paralisado aos poucos após ingerir grandes quantidades de sementes selvagens, considerando isso a prova que solucionou o mistério. Testes recentes confirmam a teoria de Hamilton. Sementes de batata selvagem têm níveis significativos de ODAP. Essa neurotoxina inibe o metabolismo das glicoproteínas, paralisando gradualmente as vítimas. Quem enfrenta fome, estresse e esforço físico intenso é especialmente sensível. Como Hamilton descreveu o fogo silencioso aceso dentro dos corpos vulneráveis pela exposição prolongada ao ODAP, quanto mais eles comiam, piores eram as consequências. Mas, uma vez que os efeitos surgiam, não havia como reverter. McCandless se enquadrava nos critérios das pessoas mais suscetíveis ao envenenamento por ODAP. Como Hamilton explicou, ele era um homem jovem e magro, com pouco mais de 20 anos, passando por uma dieta extremamente pobre, caçando, caminhando, escalando, levando a vida ao limite físico, que começou a consumir muitas sementes com aminoácido tóxico. Essa evidência confirma a intuição inicial de Krakauer, de que uma toxina desconhecida incapacitou McCandless. Depois de anos descartando a teoria da toxina, agora mais humilde diante da dedução de Hamilton, Krakauer conclui que Hamilton estava certo, ao concluir que McCandless morreu por comer sementes tóxicas. É improvável que faça muitos alasquianos verem McCandless de modo mais simpático, mas pode evitar que outros coletores de alimentos na natureza se envenenem acidentalmente.
Ao encontrarem o corpo de McCandless, tragicamente esquelético, iniciou-se o debate se sua busca era nobre ou imprudente. Ele era um idealista heróico fugindo da conformidade sem alma? Ou só mais um novato despreparado sendo vítima da natureza selvagem? As opiniões seguem polarizadas. Alguns veem McCandless como arrogante e imprudente, enquanto milhares o admiram por rejeitar a civilização e buscar iluminação. Eles o veem como exemplo de liberdade, cujas experiências na natureza justificam até tragédias evitáveis. Em seus dias finais, talvez McCandless tenha achado o sentido que queria, sentindo-se preparado para enfrentar a morte. Sua nota de despedida é marcada pela serenidade. Tive uma vida feliz e agradeço ao Senhor. Adeus e que Deus abençoe a todos. Independentemente da opinião, é inegável o impacto duradouro da curta vida de McCandless no mundo. Se soubesse da neurotoxina, provavelmente teria saído da região selvagem no fim de agosto, seguro e transformado. Ele agora teria 51 anos de idade. Mesmo assim, a história de Alexander Supertramp segue tocando corações e nos inspira a viver conforme nossos próprios termos. Se você achou este vídeo informativo ou instigante, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de mais histórias extremas vividas no limite.